Qual que é o mindset do cara que fracassa nesse mercado? O legal é que a Betina já vem, né? Já vai! Já vai que... né? Bora! O mindset, vamos dizer assim, de fracasso, é aquela pessoa que entra acreditando que do dia para a noite ela vai ficar rica. Ou que tudo é muito fácil. É uma característica muito triste, não só dentro do digital, mas a gente está falando do digital, então vamos focar aqui. Então, as pessoas vendem uma ideia que o digital ele é muito fácil, que o digital do dia para a noite você vai se tornar milionário. E não é assim. Ou que com muito pouco dinheiro você entra e faz milhões. Isso também é utópico, é mentira. Então, hoje as pessoas que começam a estudar, começam a entender um pouquinho mais os bastidores, a regra é essa, elas vão se dar muito bem. Agora, quem vem com essa ansiedade, acreditando que em uma semana deu tudo certo, já transformei a vida, esquece. Sai comprando casa, sai comprando carro, alugando casa, alugando carro. Exatamente, alugando as coisas, fazendo viagens maravilhosas, almoçando em lugares super top e, pelo menos dentro dos que eu cuido, eu deixo isso muito claro. Não é correto. Porque não é um padrão. É aquela questão do ser e ter, né? Para você manter o que você tem que antes ser. E eles acabam tendo sem ter essa essência. Então, para eles tudo é novo. A frase que eu mais uso é assim: poxa, mas se você tivesse a minha idade, com o dinheiro que eu tenho, o que você faria? Eu falo, com certeza, nada do que você faz. E eles entram em choque. Por quê? Porque eles não têm muita referência, infelizmente. E daí, dentro da minha proposta de trabalho, a gente traz essa referência, traz esse conceito para mostrar para exatamente, para cada um deles de uma maneira individual, que eles podem ter essa consistência e perdurar durante muito tempo, e não ser um trajeto relativamente curto. Uhum, boa. E dos que dão certo, assim, né? Tu vê que a pessoa, às vezes, ela começa nessa ideia, porque eu sei de parceiros nossos aqui que... tu já conseguiu fazer uma transformação muito forte neles, porque eles estavam nessa, né? De festa, viagem, não trabalhar mais tantas horas. E aí a pessoa teve o sucesso, né? Entrou chegou lá em cima e ela começa a cair, né? Por que ela começa a cair? Porque ela não consegue manter essa constância. Exatamente isso, porque o próprio universo, vamos dizer assim, de pessoas que estão ao redor dessas pessoas conspiram para o fracasso. É interessante isso. Isso acontece muito no mundo do esporte. Fazer uma analogia. Você pega um cara do esporte. Normalmente os amigos, entre aspas, dele, levam ele para balada, levam ele para bebida, levam ele para tudo que é errado. Na minha maneira de pensar, poxa, se eu sou amigo do Gui, ele é um esportista. Cara, eu não vou chegar para você e falar, vamos encher a cara. Pô, vamos se matar de comer uma feijoada todo dia. Não vai pra academia não, vamos sair. Pô, se eu sou amigo dele, eu não vou fazer isso. Só que a maioria das pessoas fazem exatamente isso. Então, assim, é uma questão até interna muito inconsciente, para não falar que é consciente, de inveja. Uhum. E o pessoal do digital cai muito nessa pegada. Então, assim, pô, vamos pra balada direto, vamos viajar. Eles acabam sugando toda a energia do cara. E o cara começa a não ter referência, mais uma vez. Ele acredita que ir para a balada é porque ele está lá em cima, ele está sendo referência. Não, ele está sendo usado, literalmente. Só que ele não vê isso no primeiro momento. Só que daí entra uma depressão do caramba, porque quando acaba essa fase, ele percebe que ele não tem amigo. Ele percebe que não tem mais ninguém do lado. E aí, como é que fica? Só que ninguém conta esse outro lado. Nem do cara do esporte, nem do cara do digital. Uhum. Então, assim, o que difere agora o cara que realmente tem o sucesso? Ele não está muito preocupado com o outro. Parece uma frase um pouco egoísta, e na verdade ela é, porque é aquela teoria do avião, né? Quando você entra, fala assim, se tiver algum problema, você põe a máscara primeiro em quem? No cara do lado ou em você? Primeiro em você e depois no outro. Mas tem um porquê. Porque você bem, você ajuda mais gente. Você mal, você precisa ser ajudado. Poxa, se isso é tão simples, por que a gente não utiliza isso na nossa vida? E as pessoas não conseguem ver isso de maneira clara, porque elas estão inseridas num meio que o ego fala muito mais alto. E quando a gente coloca a fórmula da bomba relógio, né, ego e racional, e o ego ultrapassa, esquece. Você vai se dar mal. E aí é isso que acontece geralmente quando o cara tá lá no pico do sucesso, e a gente já viu vários, né, acontecer isso. Inclusive tem podcast aqui com parceiros nossos que são atendidos pelo Bruno e eles contam exatamente essa história que é, cara, eu comecei a faturar muito alto, tive muito lucro no começo, eu tava segurando dinheiro, não comprava nada, fui lá, pensei, não, agora eu mereço, vou comprar, né, o amigo do lado comprou, vou lá e vou comprar também,
E aí eu comecei a me perder. Eu queria ir almoçar nos melhores restaurantes todos os dias, eu queria jantar nos melhores restaurantes todos os dias, eu queria sair pra festa todos os dias. Eu chegava cansado, eu não trabalhava. Obviamente, se tu não tem constância, tu acaba não tendo resultado, né? Porque tu não tá sendo constante ali. E aí o resultado deles começou a cair. E aí depois, né, eles começaram a ser atendidos por ti, começaram a voltar a ser quem eles eram naturalmente, com uma referência muito maior, com uma base muito maior, né? É exatamente isso. Eu faço todo o rescaldo, né? O resgate do que eles vieram. Porque não é errado falar que você veio de família humilde ou não. Tem muitas referências assim, eu tenho que evidenciar que eu vim de família humilde. Não. Eu deixo muito claro, eu não vim de família humilde. E não é por isso que minha história é diferente das demais. A gente não tem que ter uma história triste para mostrar que chegamos lá com sucesso. Não, você tem que mostrar que você fez a coisa correta, que você tem consistência no seu processo. Ponto. É muito simples. E a gente vem desmistificando isso com o tempo. Porque as pessoas têm essa característica, essa crença limitante que eu tenho que trabalhar várias horas, eu não posso ter ninguém do lado, todo mundo não sei o que. Não, não é assim. Você precisa encontrar o equilíbrio, que é a parte mais difícil. Porque ser muito bonzinho ou ser muito malzinho é fácil. Busca o equilíbrio. É muito difícil. Acho que o mais importante é essa questão do equilíbrio, né? Porque a gente vê assim, beleza, a pessoa não vai sair pra balada todo final de semana, não vai só curtição, mas também o digital tem aquela visão de, poxa, eu quero ter a minha liberdade. E aí, assim, eu vejo que é um mercado muito bacana de você conquistar isso, mas de você nem tão ao céu, nem tão ao inferno. Então, você conseguir equilibrar os dois, né? Como é que tu enxerga, assim, esse equilíbrio? Como é que a gente busca isso da melhor forma? O equilíbrio ele vem com micro-recompensas. Eu trabalho muito com isso. Para exatamente até estimular as pessoas que estão no digital, você tem que criar micro-recompensas. O que significa isso? O cara começa no digital, ele já visualiza, eu quero uma Porsche, mas ele nunca teve nem carro. Fala, cara, tá distante. Pô, visualiza um primeiro carro, um segundo carro e a Porsche. Por quê? Porque você vai galgando passos, você não desmotiva. Porque a motivação acaba muito rápido, se a gente analisar, o que não acaba rápido é a automotivação, e você quando vai ver, você está com a tua Porsche. Então, assim, você tem que sair realmente, mas não todo dia. Então, que dia da semana eu vou sair? O que eu fiz que compensou aquela minha viagem, aquela minha saída? Então, essas micro-recompensas reposicionam. Só que até chegar nesse cenário de a pessoa entender o que é uma micro-recompensa, a gente está falando de pessoas de 16, geralmente até 26 anos. São muito novas. Eu tenho 47, acabei de fazer 47 anos. Então, eu mesmo falo, caramba, com 30, com 35 eu não era assim. Só que tem que analisar que na minha época, dos meus 35, não era do jeito que era hoje. Então, também tem esse efeito compensatório.